Nesse vídeo, nós vamos discutir aí um pouco sobre o conceito de temperatura e sobre a chamada Lei Zero da termodinâmica. Deixa eu começar com alguns comentários bem gerais sobre temperatura. A primeira, quer dizer, é que uma noção intuitiva de temperatura sempre esteve presente na nossa civilização e é um ingrediente central da maneira como a gente interage com o mundo, né? Sentir que um dia está quente, outro dia você precisa botar casaco. Isso desde sempre teve, está cada vez mais aí em evidência, né? O papel da temperatura, quando a gente fala, por exemplo, aquecimento global, as temperaturas que têm se elevado perigosamente, as temperaturas médias, né, no planeta, trazendo aí a necessidade de um debate amplo aí da ciência com a sociedade e tal. Então, assim, temperatura é uma palavra que você fala, enfim, todo mundo entende o que você quer dizer com isso, né? Tem muitos desafios e revoluções científicas que vieram depois que a comunidade científica percebeu que existia um zero absoluto de temperatura, que na escala de graus Celsius está aí próximo do menos 273 graus Celsius, né? Quer dizer, uma temperatura bem longe aí de todas as nossas intuições cotidianas sobre o assunto. E, de fato, essa busca por chegar o mais perto possível, quanto mais frio você tenta resfriar, você precisa vencer obstáculos técnicos absolutamente fascinantes, assim, sutis, que envolvem uma discussão de conceitos de física muito profunda. E interessante que nesse processo acabou surgindo, né, revoluções conceituais e tecnológicas fascinantes, como é o caso, por exemplo, do supercondutor. Você descobre quando você vai esfriando demais certos materiais que se apresentam numa fase supercondutora, em que a resistência deles cai abruptamente para zero, e aí você consegue fazer esses experimentos bonitos aqui, em que você consegue botar para flutuar. Nosso curso a gente não vai estudar em detalhes supercondutividade, curso de matéria condensada, vocês vão ver isso um pouquinho melhor. Aqui um superfluido, né? Então você vai baixando muito a temperatura, tem fluidos que se tornam superfluidos. E aí você olha essa imagem, não sei se vocês estão vendo aqui, que parece que está pingando, né? Parece que o copo está furado, mas ele não está furado. O lance é que a viscosidade do superfluido é zero, então ele escala aqui a parede e sai por cima. Ou seja, é possível prender o bichinho desse jeito. Então tem propriedades muito anti-intuitivas. Isso é uma coisa bonita, né? Porque ninguém previu esses fenômenos. Simplesmente você foi tentando chegar o mais perto possível que você conseguia do zero absoluto e em algum momento os materiais apresentaram fenômenos novos que desafiavam toda a compreensão que você tinha até então, e novos conceitos de quântica, de matéria condensada foram surgindo para tentar entender o que está acontecendo aqui. Então esse campo que estuda a física de temperaturas muito baixas é chamado de criogenia, tá? E em geral convenciona-se aí essa fronteira aqui, né, que abaixo de menos 153 graus Celsius é o campo da criogenia. Eu não vou entrar aqui exatamente por que escolheram essa referência. O objetivo aqui é basicamente chamar a atenção para o fato de que ainda é um tema de pesquisa fascinante, com vários desafios bonitos, esse estudo da física de baixíssimas temperaturas, né? Aqui mais algumas aplicações, né, que o nitrogênio líquido, né, que você conseguir liquefazer o gás de nitrogênio, é base para várias aplicações criogênicas, né? Várias aplicações medicinais importantíssimas e tal, e também coisas divertidas, né, de se fazer, como por exemplo, você mergulha uma flor no nitrogênio líquido e você bate, ela espatifa desse jeito aqui, totalmente anti-intuitivo, porque a gente está acostumado, que a flor ela congela com nitrogênio líquido e espatifa quando você faz assim. Você pode fazer isso com morango, enfim. Aqui também a imagem aí do nitrogênio líquido, aqui evaporando, né? Então, assim, realmente a física é muito, muito, muito bonita mesmo, tá? E é até interessante porque existe aí princípios da termodinâmica, né? Que vai consumar lá no que a gente chama de terceira lei da termodinâmica, que diz que é impossível você efetivamente chegar no zero absoluto. Então a gente vai ver isso bem mais para o final do curso, né? Mas, no entanto, quer dizer, quanto mais perto chega, sempre tem, enfim, novidades interessantes aí que aparecem. Então é uma área muito bonita. Agora, curiosamente, mesmo se chegar no zero absoluto não dá, o pessoal já conseguiu chegar numa temperatura absoluta negativa, né? Que tem uma física totalmente anti-intuitiva. Isso a gente vai voltar depois mais para frente no curso. Mas, enfim, para fechar essa introdução mais geral, eu queria comentar que, quer dizer, embora a temperatura seja um conceito bem cotidiano, não essa temperatura tão baixa, mas é um conceito que a gente está acostumado, ainda assim ele envolve várias sutilezas. E se você quiser realmente definir de uma maneira minimamente precisa a temperatura, aparecem várias discussões abstratas e algumas delas a gente vai comentar no vídeo de hoje. Então
Então vamos começar agora com uma discussão bem geral, quer dizer, você não precisa estudar física para responder a pergunta se quem está mais quente é o picolé ou o café. E se você bate uma foto de Viena e do Rio de Janeiro no mês de janeiro, você não precisa também de muito conhecimento para estabelecer qual das duas você acha que a temperatura está maior, qual que você vai ter que levar casaco. Enfim, são coisas que estão dentro da nossa intuição. Mas agora vamos ver um perigo aí da intuição. Por exemplo, você tem, não sei se já fizeram isso, um dia mais frio é mais perceptível. Você tem umas moedas aqui no carpete, você pisa no carpete, o pé tá tranquilo, você pisa nas moedas, você sente frio. E aí você, assim, é levado intuitivamente a imaginar que as moedas estão mais frias do que o carpete. Se você puser um termômetro, você vai ver que não é o caso, né? Tem um vídeo aqui bem legal do canal do Veritasium, né? Tem esse nome aqui que significa Concepções Erradas sobre Temperatura. É um vídeo bem interessante, que ele pega, aí ele vai fazer assim, vai conversar com as pessoas na rua, justamente para pegar assim, como que a intuição das pessoas sobre temperatura e, enfim, como que ela leva a problemas. Então ele pega aqui um disquinho, né, uma plaquinha, né, de alumínio, e outra de plástico, né? E ele dá para as pessoas, aí, enfim, aqui tá cada uma segurando uma, depois eles trocam, depois cada uma segura as duas. E aí, para ver um dia frio, você sente nitidamente que o alumínio, você sente ele mais gelado, né? E aí ele perguntava qual das duas estava uma temperatura maior. E, enfim, todo mundo dizia que o alumínio estava mais gelado. Só que era muito doido, porque ele botava um cubinho de gelo nas duas placas, né? E na placa de alumínio, o gelo derretia muito mais rápido. E aí as pessoas ficavam confusas, mas se eu disse que o alumínio está mais frio, por que nele está derretendo mais rápido, né? E o lance justamente é que, enfim, tem que tomar muito cuidado com o nosso conceito de temperatura, porque isso que a gente sente, a nossa sensação, está ligado aí com a taxa com que a gente troca calor. O alumínio ele conduz calor muito bem, como todo metal, né? Então ele rouba muito calor da nossa mão e a gente sente, enfim, nesse processo, a gente sente que ele está mais frio. Então, enfim, a gente nem definiu o calor, a gente não definiu temperatura, mas esses exemplos mostram que basear na intuição é bem perigoso. Eu recomendo aí a todos verem esse vídeo, tá? E nesse vídeo a gente não vai definir calor, isso vai ficar para o próximo, mas a gente vai buscar tentar definir temperatura de uma maneira que seja um pouco mais precisa, né, do ponto de vista científico. Então, a primeira coisa que eu acho fundamental destacar, que vale para temperatura, mas na verdade para zilhões de outros conceitos em ciência, é que do ponto de vista histórico, mas também não só histórico, do ponto de vista de evolução de conceito científico de forma bem geral, antes de você entender o conceito de uma maneira minimamente significativa, ou até poder fazer perguntas que te levem a uma compreensão conceitual de um assunto, a primeira coisa é você de alguma maneira conseguir quantificar ele. E se você não sabe o que a temperatura é, como é que você mede? Através de alguma de suas consequências. Então você tenta ver efeitos que estão ligados com a temperatura e quantificar de alguma maneira esse conceito. Então, estou falando isso para a temperatura, mas vale para várias outras coisas de ciência. Uma coisa bem geral de como fazer ciência no geral, né? Então, por exemplo, o caso talvez mais modelar seja o efeito da dilatação térmica. Você pode não saber direito o que é temperatura, mas você observa o seguinte: quando está mais quente, as coisas aumentam um pouquinho de tamanho. Quando esfria, elas diminuem um pouquinho de tamanho. A gente observa isso. E você fala, opa, tamanho eu sei medir. Então, a partir de medida de tamanho, eu vou criar alguma escala para medir a temperatura. Tá? E isso é absolutamente essencial, porque a partir do momento que você consegue quantificar de maneira objetiva, que não está baseado nos nossos sentidos, que a gente viu problemas que tem, você pode começar a fazer um estudo sistemático. E aos pouquinhos, esse estudo sistemático vai abrindo perspectivas que te permitem ressignificar o conceito de temperatura e dar novas dimensões a essa discussão, tá? Que é o que foi aconteceu historicamente, é o que a gente vai comentar um pouquinho no vídeo de hoje. Então, a ideia da dilatação térmica é um conceito bem cotidiano. Embora seja um efeito pequeno, se você do nada pegar e esquentar um objeto, você pode não ver tão perceptivelmente, ele tem impactos muito bizarros. Então, por exemplo, aqui em linhas de trem, né, você tem aí que quando esquenta com o tempo, a linha vai deformando por efeito justamente de dilatação térmica. Ele vai tentando crescer, aí não tem para onde crescer, ele, enfim, vai pressionando ali, tem uma força que vai distorcendo os trilhos. Isso levou, aqui um número que eu achei na internet, a 190 descarrilhamentos de trem só entre 98 e 2002, ou seja, é um efeito aí bem, com consequências bem fortes. Aqui, por isso que várias estradas e tal deixam esses espacinhos aqui, isso aqui são chamados juntas de dilatação, que é para quando esquentar e o material dilatar um pouquinho,
não acontecer esse tipo de problema. Aqui um copo também que, enfim, rachou. Então, assim, a dilatação térmica ela é basicamente o quê? Ou seja, esquenta o material, dilata. Até existem materiais que têm um coeficiente de dilatação térmica negativo, então você esquenta e eles contraem. Ao longo do curso a gente vai ver alguns exemplos curiosos. Mas, enfim, mas de maneira geral o ponto o comprimento do material depende da temperatura. Esse aqui é o lance. E aí o ponto-chave é que essa observação te permite construir termômetro. Você fala, então, por exemplo, pega um material que dilate o máximo que você conseguir encontrar. Então, sempre para construir aparato de medida, é fundamental você investigar as propriedades físicas dos materiais, procurar um material que dilate bem. Então, por exemplo, aqui é muito usado mercúrio, né? Tá parando de usar, né? Porque é tóxico, mas enfim, depois a gente vai até comentar os outros princípios que podem guiar a construção de termômetros. Mas assim, esse é um exemplo que durante muito tempo foi o exemplo principal de termômetro, né? Aí você bota o mercúrio que dilata bem, né? E, enfim, bota aqui uma coluna estreitinha, porque aí é mais perceptível aí uma variação de volume se traduzindo numa variação de altura, né? E aí você constrói um termômetro de termotemperatura, né? Aí aqui a raiz é metro de medida, então é algo que te permite medir a temperatura. Então olha o lance, você não sabe o que é temperatura, a gente não sabe, a gente não definiu temperatura, a gente não sabe direito o que é, porém você sabe um efeito da temperatura que você observa. E esse efeito é mudar o tamanho das coisas, dos objetos. E tamanho você sabe medir. Então você, a partir, no fundo, uma medida de comprimento, nota que essa escala de temperatura que está aqui, nada mais é do que uma medida da altura da coluna de mercúrio. Então a medida de comprimento que você sabe medir te permite converter aí numa medida de temperatura, que a gente ainda está começando a investigar o que é. Então, para isso, você precisa apenas de materiais que dilatem o máximo possível na região de interesse. Esse apenas tem aspas porque tem várias sutilezas aqui para você escolher o material que você vai colocar como material a ser dilatado. Vou comentar isso daqui a pouquinho. Mas, enfim, para você definir termômetro, basta você conhecer algum efeito da temperatura. Não precisa ser a dilatação térmica do líquido. Pode usar vários outros princípios. Um fascinante que teve muita consequência importante na história da termodinâmica foi o uso do termômetro de gases. Então, qual que é a ideia do termômetro de gás, termômetro de gás ideal em geral? A gente tenta usar sempre gases o mais rarefeitos possíveis. Vou comentar daqui a pouquinho por quê. Mas a ideia é a seguinte, você tem aqui um bulbo aqui que tem um gás ideal, né? E aí tem aqui um líquido, aqui inicialmente nessa situação de equilíbrio, e o gás aqui é uma certa pressão P1. E aí, qual que é a ideia? Você bota esse bulbo em contato com o que você quer medir a temperatura, tipo uma jarra d'água, você enfia o bicho lá dentro. Quando você enfia, ele vai variar a pressão dele. E a partir dessa variação de pressão, em princípio, isso vai gerar aqui uma diferença de altura entre os ramos do líquido que você colocou aqui, né? Aí você desloca aqui o termômetro para garantir que o gás aqui dentro continue ocupando o mesmo volume. Então, aí o efeito líquido, então, de você ter posto esse bulbo em contato com o que você quer medir, é o fato que você teve uma transformação, que a pressão mudou de P1 para P2 a volume constante. E a partir daí você pode descobrir a temperatura. Então, isso é uma coisa importante, que é a questão justamente de você conseguir aferir uma escala de temperatura. Então, o efeito, por exemplo, lá no outro caso, a gente tinha dilatação térmica. A gente vê que, dependendo da temperatura, o objeto tem volumes diferentes. Mas como é que você sabe qual é a temperatura para cada volume? Então, tem sempre uma lei física escondida. Aqui o gás ideal é bem conveniente, que é aquela lei que vocês estudam lá desde o ensino médio, né? A gente sabe que PV é igual a NRT. Então, conhecendo essa lei, se você tem um processo a volume fixo, medir a variação de pressão, você consegue criar aqui uma escala para temperatura. Tem várias conveniências em usar o termômetro de gás ideal, porque justamente a lei de gás ideal, como a gente já comentou em algum vídeo atrás, ela tem uma propriedade muito interessante, que é o fato de que ela é a mesma para todos os gases, ela não é particular da substância, né? Porque o que caracteriza o gás ideal é justamente ter uma interação desprezível ali, né? Ou seja, ele é tão rarefeito que você pode desprezar efeitos de interação no gás. E isso faz então que esse cara daqui seja bem, você tem um termômetro que seja bem independente das propriedades específicas do material que você usou. Ou seja, um termômetro que de alguma maneira está chegando, te permitindo chegar mais perto, de uma maneira mais natural,
no próprio conceito da temperatura, porque você está usando uma escala e uma forma de medir a temperatura que independe da substância que você está usando. Então, historicamente, é fundamental. Compara lá com o caso do termômetro de mercúrio do slide anterior. A gente tem que ter alguma regra para dilatação. Em geral, a gente usa relações aproximadas para saber o quanto que o material dilata como função da temperatura. Então, aqui o termômetro de gás ideal é um termômetro realmente que permite investigações muito bonitas aí, mas a ideia central é a mesma. Então, como é que você constrói um termômetro? Tem dois ingredientes. Primeiro ingrediente, você tem que observar algum efeito da temperatura. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o fato justamente de que as pressões aqui do gás vão mudar. Segunda coisa, você tem que ter alguma lei física, nem que seja algum modelo aproximado, que permita você relacionar o que você sabe medir, que aqui no caso é a pressão, com o que você quer estabelecer, que no caso é a temperatura, no caso do termômetro de mercúrio. Alguma relação que permita relacionar a variação de volume, que é o que você sabe medir, com o que você deseja aferir, que é a temperatura. Esse é o princípio geral. Aqui é o chamado termômetro de gás a volume constante. Também você pode ter o termômetro a pressão constante. Eu deixo aí para quem depois quiser procurar, também tem uma física muito bonita. Quem quiser pode ver esse videozinho aqui que vem uma medida sendo feita aí. É bem legal esse vídeo, tá? Agora deixa eu só mencionar alguns outros exemplos que eu acho super bonitos, mas eu não vou detalhar não. Quem quiser depois pode procurar ou me perguntar em aula. Então você pode construir também termômetros, novamente, baseados em dilatação térmica, mas usando sólido. Geralmente a gente não pensa nisso, porque o sólido dilata muito pouco comparado com o líquido. Mas se você fizer uma junta bimetálica, dá para fazer. Então qual é a junta bimetálica? Você cola dois metais que dilatam diferente. Se eles estivessem só juntos, sem estar colado, o que ia acontecer é que um ia dilatar mais que o outro, porque eles dilatam diferente. Mas se eles estão presos aqui, tem alguma coisa impedindo que aconteça o que está aqui em cima, o que acontece é que eles curvam, porque aí o que está por fora é o que tem maior dilatação, né? Curva com raio maior tem um perímetro maior. Então, a partir dessa curva, você pode fazer um termômetro. Aqui está um gifzinho, né? Ó, você esquenta e você vê ali o negócio, enfim, dilatando, e aí você pode fazer um termômetro baseado nisso. Depois, quem quiser pode procurar aí sobre esse termômetro bimetálico. Um outro exemplo super legal é o chamado termômetro de Galileu. Quem quiser está nesse link. Eu vou botar esses links na descrição, quem quiser clicar. Mas assim, é baseado agora na dependência da densidade com a temperatura. Então você chega aqui, esse tubo aqui tem, tipicamente pode ser água, por exemplo, enfim. E aí, quando varia a temperatura, por dilatação, o volume da água varia. A massa dela não varia, então a densidade vai mudar. Tipicamente, quando você aumenta a temperatura, o que vai acontecer é que o volume vai aumentar, a densidade vai diminuir. E aí, como é que você usa isso para construir um termômetro? Você bota aqui várias dessas bolinhas aqui, e cada bolinha você bota aqui uma quantidade de líquido diferente, tal, de maneira que você coloque aqui essa bolinha com essa moedinha presa. Daqui a pouco eu vou dizer para que essa moedinha serve. Mas o que acontece é que cada uma dessas bolinhas tem uma densidade que é muito próxima da água, mas as densidades de cada uma é diferente entre si. E aí nessa moedinha você escreve a temperatura para a qual essa bolinha vai ter a densidade exatamente igual à da água. Então o que acontece é o seguinte: imagina que você coloca isso aqui, por esse recipiente, por exemplo, dentro de uma água quente, que é o que ele faz nesse vídeo, quem quiser ver. O que vai acontecendo é que conforme a água vai esquentando, a densidade dela vai diminuindo. Como a densidade vai diminuindo, coisas que eram menos densas que ela podem começar a afundar. Então, quando o brinquedinho aqui que está escrito, sei lá, 27 graus começa a afundar, é porque agora a água passou do 27 graus Celsius. E aí cada um desses aqui tem uma marcação. Então, olha que bonito. Então, a brincadeira, isso é uma das coisas mais gerais, assim, tipo, cada instrumento de medida tem para sua confecção envolvida aí uma compreensão profunda de alguma lei física, entender isso é uma coisa bem bonita para a compreensão dos conceitos de física e para o ensino dos conceitos de física. Então é bem bonito realmente essa construção de termômetros. Então deixa eu dar outros exemplos, agora eu vou ser mais esquemático mesmo. Enfim, tem materiais que a temperatura, que a cor que eles apresentam depende da temperatura, então são chamados materiais termocromáticos, como alguns cristais líquidos, né? E aí você pode usar isso para construir um termômetro. Então você bota aqui na testinha da criança, vê, dependendo aqui da cor que ficar, vai acender a temperatura, vai dizer qual é a temperatura que está. E aqui só um parênteses, né? Esse aspecto cromático é o que estava por trás lá de um desafio que eu deixei em vídeos anteriores. Então aqui o nosso dióxido de nitrogênio, que é um gás que é colorido por absorção, a absorção depende da temperatura. Então você, dependendo da temperatura,
esse gás vai assumir cores diferentes, né? Você bota aqui esse bulbo na presença de água quente ou de gelo, você vê que ficam com cores diferentes, tá? E todos os exemplos que a gente fez antes eram com base na troca de calor por contato, né? Mas tem como você medir a temperatura à distância, quem já viu essa pistolinha. A ideia é que justamente cada corpo emite uma radiação, e a radiação que é emitida, né? Ou seja, onde vai estar o pico, enfim, vai depender da temperatura que o corpo está. Então, você tem um Sol, ele emite aqui próximo da luz visível. Você pega aqui uma coisa que está uma temperatura muito mais baixa, vai emitir em outra faixa do espectro, né? Então, você detectando aqui, medindo a radiação emitida, você afere qual é a temperatura do corpo que está emitindo aquela radiação, né? Então, aqui um termômetro, então, baseado na radiação de corpo negro, essencialmente, né? E também se pode usar propriedades elétricas. Então, baseado, por exemplo, aqui o termopar, ele é baseado no chamado efeito Seebeck, ou seja, uma diferença de temperatura em um metal gera uma diferença de potencial. Você vai a diferença de potencial, afere a diferença de temperatura. Ou então, baseado no efeito da termorresistência, que é o fato de que a resistência dos materiais, em particular dos metais, depende da temperatura. Você pode usar isso para definir aqui um termômetro. Então, e muitos outros casos que eu não vou nem mencionar aqui. Então, todas essas discussões, elas permitem, e foi um pouco o caminho histórico, que você entenda a temperatura como sendo basicamente o que o termômetro marca, tá? Então, você constrói o termômetro, cria uma escala termométrica, e temperatura é o número que você lê dali. Para você poder fazer de uma maneira significativa a comparação entre medidas, você tem que usar sempre o mesmo termômetro, né? Então, enfim. Mas assim, por exemplo, você pega aqui o mesmo termômetro, bota aqui num café que saiu agora, foi preparado agora, sua escala termométrica vai dar um número maior do que se você deixar o bichinho lá parado, não fizer nada, e em algum momento essa temperatura vai baixar. E a ideia de equilíbrio térmico é justamente que se você deixar o tempo passar, em algum momento essa altura da coluna vai parar de variar, indicando que esse termômetro ele entrou em equilíbrio térmico aí com a vizinhança. Então, lá tem duas coisas aqui envolvidas. Primeiro, o equilíbrio térmico do termômetro com o café. Ou seja, inicial, logo que você bota o termômetro, essa altura varia um pouquinho e de repente estabiliza. Depois, um processo mais lento, quando o tempo vai passando, essa temperatura vai baixando, acompanhando aqui o processo em que o próprio café está esfriando. Mas, enfim, então essa é uma definição provisória que, cientificamente, ela é boa se você souber escolher um bom termômetro, né? Mas claro que, do ponto de vista mais fundamental, é uma definição insatisfatória, por várias razões, né? Primeiro, a gente está dizendo exatamente o que a temperatura ou seja, o que está acontecendo nesse processo de marcação do termômetro, né? Mas tem outras razões pelas quais essa não é uma boa definição. O campo de estudo da termometria, ela justamente vai se dedicar a analisar a precisão das medidas de temperatura, a acurácia, a reprodutibilidade, comparar medidas fornecidas por diferentes termômetros, vai relacionar diferentes escalas termométricas. Então, isso é um assunto muito bonito, ela entra, se for aprofundar, em várias discussões importantes e bonitas de física dos materiais. Mas aqui no curso a gente não vai entrar muito por questões de tempo, então a gente basicamente não vai estudar muito termometria, que é uma coisa que vocês até já viram no ensino médio, viram na física básica, a gente vai focar em outras coisas. Então, para o nosso curso, a gente vai supor conhecidas escalas de grau Celsius e de Kelvin, e a gente também não vai ficar muito com essa definição aqui, não. Eu vou dar uma definição mais rigorosa nessa aula, mas mais para frente no curso a gente vai dar uma definição que é a chamada definição termodinâmica de temperatura, que aí, enfim, aí realmente dribla todas essas sutilezas que aparecem aqui no campo da termometria. Mas o que não, de maneira nenhuma, diminui a importância da termometria, porque se você, na prática, você vai usar termômetros para medir a temperatura, e a construção de termômetros apropriados envolve uma discussão muito profunda, como a gente viu, de diferentes leis físicas e de propriedade dos materiais, tá? Então, vamos começar aqui, já delimitando aqui alguns problemas que essa definição que a gente deu tem. Primeiro, se a temperatura que o termômetro marca, então o que a gente está definindo como temperatura depende do que a gente escolheu como termômetro. E essa dependência da escala termométrica que a gente tem com o material escolhido é não apenas problemática por si só, ou seja, você não está falando que é temperatura, você está dizendo que é temperatura de acordo com o termômetro de mercúrio, ou de acordo com o termopar. Mas pior do que isso, nem todo material você pode usar para o termômetro. Então, deixa eu dar um exemplo já direto. Pega a água, que a gente até usou lá para alguns exemplos no termômetro de Galileu. O termômetro de Galileu,
com aquele material daquele jeito, ele não ia funcionar bem aqui abaixo de 10 graus, porque aqui tem um problema sério, que é o fato que a água, se você analisar a dilatação, medir o volume dela como função da temperatura, não é monotônico. Então, para o mesmo volume que a água apresenta, você pode estar a temperaturas diferentes. Aqui, 7 graus e 1 grau vão ter aqui basicamente a mesma densidade. E essa propriedade, então, significa que entre 0 e 4 graus, um jeito de falar, é que a água tem uma dilatação térmica negativa, ou seja, você aumenta a temperatura e o volume diminui. Ela contrai quando você aquece. E essa contração tem consequências absolutamente fundamentais em física, até mesmo para a própria existência de vida nos oceanos, né? Porque isso permite, né, que você tenha, em geral, né, quer dizer, quando você tem a água numa temperatura maior, ela é menos densa. Então, você não teria essa configuração aqui. E aí, quando congela aqui, que está muito frio do lado de fora, o que permite que você tenha aqui vida, os peixinhos aqui a 4 graus Celsius, é que o 4 graus Celsius é mais denso do que o 0 graus Celsius. Então, tem uma importância muito grande, foi fundamental para a vida, mas isso mostra que a água, usar como substância termométrica nesse regime de temperatura é problemático. Depois, lá no que apareceu no Galileu e tal, tudo bem. A gente está lá em cima, já está numa região que que varia monotonicamente. Isso é super importante, porque para uma leitura de volume, mediu esse volume, para você atribuir a temperatura, tem que ser monotônico, né? Um outro problema é que a substância que você vai usar para fazer termômetros, elas precisam que o aquecimento e o resfriamento seja reversível. Tem materiais que você aquece, ele se deforma de uma forma irreversível, e quando você tenta resfriar, ele não volta ao que ele estava antes. Então, para você poder realmente garantir que ler o volume está te dando uma temperatura, você tem que garantir que você pode aquecer e resfriar e que o material retoma a maneira como ele era, sem nenhuma deformação irreversível. Então, assim, essas duas características se juntam outras que eu não vou nem mencionar, mas o ponto é que realmente a definição que a gente deu assim, do ponto de vista, se você quer entender o que é temperatura, é uma definição muito, muito, muito problemática. Mas, do ponto de vista prático, a gente conseguiu construir toda a termodinâmica porque, felizmente, a humanidade soube escolher bons termômetros. E isso, felizmente, não foi sorte, porque, justamente, ninguém vai pensar em usar um plástico que deforma de uma maneira irreversível para medir temperatura. Ou seja, a natureza vai dando indícios e o estudo das propriedades dos materiais vão sugerindo a gente o que é mais adequado e o que não é, tá? Mas, enfim, depois de todos esses exemplos, a gente agora está em posição de abstrair, ou seja, de generalizar alguma coisa que todos os exemplos têm em comum e enunciar uma lei fundamental, que, por sua vez, vai posteriormente permitir que a gente defina o que é o termômetro. Tá? Permita definir o termômetro? Não, permita definir a temperatura, é isso que eu queria dizer. Mas, enfim, essa lei vai ser justamente a chamada lei zero da termodinâmica. Então, o que está envolvido aqui? A lei é basicamente o seguinte: se você tem dois corpos A e B, e esses corpos separadamente estão em equilíbrio com o corpo C, então, como está ilustrado aqui, ou seja, então, necessariamente o A e o B estarão em equilíbrio térmico entre si. Então, se você tirar o C e puser o A e o B em contato, eles vão estar em equilíbrio, tá? Então, isso significa, em termos matemáticos, dizer que equilíbrio térmico é um conceito transitivo. Então, transitividade é isso. Se A tem equilíbrio térmico com C e o B tem equilíbrio térmico com C, então o A e o B estão em equilíbrio térmico entre si, tá? Então, o que isso significa? Então, primeiro, o que eu quis dizer com abstrair dos exemplos que a gente viu? Porque nota que isso é absolutamente fundamental, isso é o que tem de essência em você poder definir a temperatura a partir de um termômetro. Porque, por exemplo, imagine que o corpo C seja um termômetro, e você vai lá e diz que a temperatura que você mede em alguma escala lá que tem é, sei lá, 20 graus Celsius. Então, imagina que você botou o C em contato com A e deu 20 graus Celsius. E aí o C em contato com B também está marcando 20 graus Celsius. Para ter algum significado físico concreto, para essa temperatura poder aferir a temperatura do sistema e dizer que tem um equilíbrio térmico, é fundamental que, se você botar o A em contato com B, o A e o B estejam a 20 graus Celsius. Então, o que essa lei está capturando, no fundo, é a própria ideia que a gente está hiper acostumado de que o equilíbrio térmico pode ser quantificado por um número. A ideia de que o equilíbrio vai poder ser medido numa escala termométrica é o que está por trás da lei zero. A lei zero, ela captura esse aspecto da nossa experiência cotidiana. Então, tem várias sutilezas aqui que são importantes de discutir. Primeiro, chamar a atenção que nem todo equilíbrio tem uma lei zero. Tá? Então, a gente está tão acostumado com o termômetro, porque eu falei antes, de alguma maneira pode soar óbvio. Você vai falar assim, não precisa postular isso, não é óbvio? Nunca nada é óbvio.
E as coisas a gente aprecia em ciência muitas vezes por contraste, vendo situações em que não valem uma coisa que a gente está acostumado. Então pega, por exemplo, o equilíbrio elétrico. O equilíbrio elétrico não tem uma lei zero. Você bota aqui o zinco, uma placa de zinco numa solução, e o cobre aqui na mesma solução, né? Então essa barreira aqui permite que troque íon, é uma barreira porosa, pode trocar íon, né? Não sei se eu falei claramente. Então, separadamente, o zinco está em equilíbrio elétrico com a solução, o cobre está em equilíbrio elétrico. Imagina que não tenha nada ligando os dois. Você está numa situação de equilíbrio. Aí você fala, olha, se o zinco está em equilíbrio elétrico com a solução e o cobre também, então se eu ligar o zinco e o cobre, puser aqui um fio condutor ligando, você esperaria, se valesse uma lei zero, que eles estariam em equilíbrio entre si, mas eles não estão. Se você ligar, vai ter corrente elétrica fluindo. E isso é o princípio base que vai permitir você construir, por exemplo, a pilha voltaica. Então, o equilíbrio elétrico, você não consegue, não tem uma lei, tipo a lei zero para ela. O equilíbrio químico também não. Você pode ter, por exemplo, gases de hidrogênio e oxigênio que estão separadamente em equilíbrio químico com uma dada substância qualquer, simultaneamente em equilíbrio. Porém, se você deixar o hidrogênio entrar em contato com o oxigênio, eles vão reagir, não vai estar mais em equilíbrio químico e vai ter um processo que vai restabelecer o equilíbrio depois que uma certa quantidade de água for produzida. Então, assim, depois a gente vai no curso estudar equilíbrio químico direitinho, bem mais lá para frente. Contrasta o equilíbrio químico com o equilíbrio elétrico, contrasta isso com o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é isso. Se o A e o B estão em equilíbrio com o C, isso significa, então, que eles já estão em equilíbrio entre si. E isso é extremamente profundo, tá? Nota aqui que uma coisa importante é essa questão deles estarem simultaneamente em equilíbrio, né? Não é você pegar o A, botar em contato térmico com o C, depois você bota o C em contato com o B, porque se você faz isso, então quando você bota o C em contato com o B, em princípio o C não estava originalmente em contato com o B, então depois que chegar no equilíbrio térmico, o C aqui vai estar numa configuração diferente da que ele estava antes. E aí se você botar o A e o B em contato, eles não vão estar em equilíbrio térmico. O ponto é justamente, por isso que essa figura captura super bem, o ponto é o A e o B, eles estarem simultaneamente aqui em equilíbrio térmico com o C. Então, o que a lei zero está percebendo, ou seja, a formulação das leis do ponto de vista das teorias científicas, você formular uma lei abstrata, e com esse nome indica, é você abstrair a partir de experiência que você está acostumado, o que aquela experiência tem de central. Então, a gente mostrou vários exemplos de termômetro baseado em vários princípios físicos diferentes. Por que a gente sequer pôde usar um termômetro em primeiro lugar? Porque o equilíbrio térmico pode ser caracterizado por um número. É isso que essa lei está dizendo no fundo. E vamos agora tentar tornar isso um pouquinho mais preciso. E aí, vamos começar fazendo um argumento considerando que o A, B e C são fluidos. Depois a gente vai generalizar isso. Mas o que a gente viu por caso do fluido? O fluido, se você tem uma quantidade fixa, o estado termodinâmico deles é completamente definido pela pressão e pelo volume. Tá? Então, e aí, qual que é a ideia? Imagina que você pega aqui o gás A e gás C, você bota eles em contato. Então, inicialmente, eles vão estar pressões e volumes lá, quaisquer, vai variando no tempo. E a noção de equilíbrio é que, em algum momento, eles vão chegar no estado em que as suas pressões e volumes não variam no tempo. E esse, para a gente, vai ser o equilíbrio. E aí, aqui, o gás A, no equilíbrio, vai ter uma pressão PA e um volume VA. E o gás C vai ter uma pressão PC e volume VC. Se você fizer um experimento, vários experimentos diferentes, em condições diferentes, você vai ver que sempre o equilíbrio é atingido. Mas cada vez que o equilíbrio atinge, em princípio, esses valores são diferentes. Vai ter outro PA, outro VA, outro PC e outro VC. Então, você pode ir coletando conjunto de valores possíveis para o equilíbrio e aí falar o seguinte, como é que eu posso estabelecer, matematizar a minha condição de equilíbrio? Eu posso ver cada vez que eu chego no equilíbrio com um valor diferente de PC, eu posso medir qual é o PA, qual é o VA e qual é o VC. E aí eu crio, então, eu matematizo a minha condição de equilíbrio da seguinte forma, eu escrevo o meu PC como uma função das demais variáveis termodinâmicas. Poderia escolher outras combinações, mas essa aqui vai ser conveniente para a gente, mas a ideia é justamente que o equilíbrio pode ser caracterizado por uma função matemática e essa função depende dos corpos, depende de quem é o A, quem é o C. Para o equilíbrio entre B e C, mesma coisa. Eu vou ter aqui que a pressão do C no equilíbrio vai ser uma função, é uma função que depende de BC, então esse BC indica que qual é a função depende dos corpos. No caso, é a função do B e C, e essa função depende da pressão do B, do volume do B e do volume do C. Agora, se eu tenho equilíbrio entre A e B, então eu vou poder escrever uma condição de equilíbrio. Eu poderia escrever o PB como função dos outros, tipo o que a gente fez antes,
Mas uma forma equivalente de botar a condição de equilíbrio, que vai ser mais conveniente agora, é escrever a condição de equilíbrio da seguinte maneira. O equilíbrio é uma condição, uma função que as 4 variáveis do problema têm, ou seja, PA, VA, PB, VB. E essa função é uma função só de A e B, tá? Porque eu só tenho esses 2 corpos envolvidos. Então, eu estou chamando essa função de F maiúsculo, estou deixando o Fzinho minúsculo para quando eu expresso a pressão de um como função dos outros, né? Mas, enfim, uma maneira... Tipo, dado essa representação, você passa o PC para o lado esquerdo subtraindo e você tem uma equação desse tipo. Então, são formas equivalentes de escrever o equilíbrio, né? E aqui entra a lei zero. Então, o que a lei zero faz? Imagina que você tenha o equilíbrio entre A e C. Então, você observa que para uma dada pressão PC, você vai ter uma certa pressão em A, um volume em A, um volume em C. Mas, ao mesmo tempo, B está em equilíbrio com C. Ao mesmo tempo significa o mesmo PC, eles estão simultaneamente em equilíbrio com C. E nesse equilíbrio, você vai ter uma pressão PB, um volume VB e um volume VC. O que a lei zero diz é que essas duas coisas juntas implicam no equilíbrio do A com o B. Então, isso aqui significa o seguinte, que se eu pegar os valores PA, VA, PB e VB, eles satisfazem essa equação daqui. De modo que eu posso, então, a lei zero permite que eu tome essas duas leis válidas simultaneamente. Essa segunda vem de eu igualar a primeira aqui com a segunda, porque é o mesmo PC. Agora, olha só, a primeira equação não depende do C, não depende de que é um corpo C. Isso significa que nessa segunda equação, o que eu tenho, de alguma maneira, eu posso cortar a variável C, porque não pode depender dela. Tá? Então, o lance é justamente que eu vou poder dizer o seguinte, que essa igualdade eu vou poder escrever como uma função que depende só do corpo A é igual a uma função que depende só do corpo B. Olha o quanto isso é profundo, porque antes eu não conseguia separar assim. Antes, olha essa equação aqui de cima, ela tem uma condição misturada para o A e B, uma propriedade do par de corpos. Quando eu consigo isolar a informação do C, eu obtenho uma igualdade que separadamente só envolve variáveis de cada corpo. E essa função que é separada para cada corpo, eu dou um nome, eu chamo de função temperatura do corpo. Então, olha o que a lei zero permitiu. Ela permitiu que a gente traduzisse um equilíbrio, que é uma propriedade de 2 corpos, em uma condição que envolve separadamente funções de um único corpo. Ou seja, a lei zero permite que a gente atribua ao equilíbrio térmico uma propriedade que, diferente do equilíbrio, não é de um par, mas sim de um só corpo, que é a ideia de temperatura. Então, a gente define essa função, que eu estou chamando aqui de G, só para não repetir a letra do que estava antes, né? O F era a função de 3 variáveis, aqui esse G é a função do PA e VA. Essa função eu chamo de temperatura, é a temperatura do corpo A. Tá? Então, o corpo C, ele assume aí a função de um termômetro, ele vai ser o cara que vai permitir que você compare as medidas de 2 corpos. Então, a possibilidade de você capturar o equilíbrio térmico em um número é profunda e vem da lei zero da termodinâmica. Deixa eu só detalhar um pouquinho, que eu pulei uns passos. Quem quiser formalizar o argumento melhor, o caminho é o seguinte. O fato da gente simultaneamente ter essa primeira condição e ela ser equivalente a essa segunda condição que está aqui embaixo, permite o seguinte, que a gente conclua de fato que essa segunda condição não pode depender do corpo C. Então, para que cancele o corpo C, a função mais geral que você pode escrever é uma função que depende só do corpo A, vezes uma função que depende do volume C, mais uma função que depende só do C. E aí, quando você substitui isso daqui cancela. Então, para quem quiser, quem gostar aí de uma demonstração mais rigorosa, pode demonstrar de fato que a coisa mais geral que satisfaz essas condições, o Fzinho mais geral, é um Fzinho dado por essa expressão. Isso fica como desafio aí para quem gosta de uma demonstração um pouquinho mais rigorosa. Bom, então o que a lei zero tem de fundamental é isso, garantir para a gente que existe uma propriedade que a gente vai denominar temperatura. E a igualdade de temperatura ao longo de um corpo e entre corpos em contato é uma condição para o equilíbrio térmico. Essa é a ideia central aí da temperatura e a lei zero permite a gente garantir que existe essa propriedade do corpo. Então, em suma, do ponto de vista prático, isso é a essência da lei zero e do conceito de temperatura. Sempre é bom fazer os paralelos, né? Então, quer dizer, pensa no caso do equilíbrio mecânico. O equilíbrio mecânico ele vai se dar quando a pressão for uniforme. Então, por exemplo, aqui, se a parede não for rígida o suficiente, ela vai deixar com que o ar do lado de fora e do lado de dentro fique em equilíbrio mecânico. E aí causa
esse colapso aí, como a gente discutiu bastante no vídeo anterior. A condição para equilíbrio mecânico é a pressão ser uniforme, né? Ou seja, a pressão dentro igual a pressão fora. Isso agora é totalmente análogo aqui ao equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando a temperatura é a mesma. Então, se você permitir que troque, que a temperatura varie, que troque calor que está dentro que está fora, depois mais para frente a gente vai definir calor de maneira mais precisa, mas você vai chegar no equilíbrio térmico, e esse equilíbrio térmico é justamente aí o fato de que você vai ter a mesma temperatura para os corpos que estiverem em contato térmico. Então, corpos que estão em contato mecânico, aqui a parede não conseguiu impedir esse contato, teve essa troca aí, esse trabalho, essa troca de volume que permitiu que a pressão equilibrasse, e o análogo aqui vai ser a temperatura uniforme. O que garante a possibilidade de capturar o equilíbrio, que é uma noção que envolve mais de um corpo, em um número que depende de cada corpo separadamente, é a lei zero da termodinâmica. A pressão satisfaz também um tipo de lei zero, mas ela vem definida da mecânica, então acaba que ela se baseia em outros postulados aí que fazem o papel da lei zero no caso da mecânica. Então, vai ter a ver aí com postular o princípio da superposição para as forças e depois também aspectos profundos aí relativos à terceira lei de Newton, que também permitem que você acabe fazendo capturando o equilíbrio mecânico também aqui com um número, né? Quem quiser, depois eu posso passar aí os vídeos de mecânica, lá tem uma discussão dos fundamentos da mecânica que não vai importar aqui pra gente nesse curso, tá? Mas só para dizer que tem um paralelo bem grande mesmo, mas do ponto de vista fenomenológico é isso que importa. Equilíbrio térmico é ter a mesma temperatura, no fundo é isso. E isso parece uma coisa bem... já parece que é uma frase que só faz sentido depois que você define temperatura, mas a rigor é isso que motiva a abstração, que leva à própria definição do que é a temperatura. Agora, só alguns comentários finais, né? Então, definir temperatura pela lei zero é bem abstrato e tem alguns problemas práticos, né? Ela não indica formas apropriadas de efetivamente como que você define a melhor escala de temperatura, nem qual a melhor substância que você deve usar como padrão. Isso é bem comum nos fundamentos da física. Às vezes, a forma de você capturar o que tem de essencial num conceito, que é, no fundo, o que permite você defini-lo de uma maneira minimamente precisa, não é o jeito mais prático de você pensar o conceito. Isso é uma coisa muito curiosa. Do ponto de vista do desenvolvimento histórico, por exemplo, foi fundamental o termômetro de gás ideal. Então, ele deu um insight sobre a própria natureza do que é a temperatura, porque o gás ideal, justamente pelo fato de não ter interação, a equação fundamental do gás ideal não depende de qual é a substância. Então, por exemplo, você observa que você faz ali um gráfico do volume como função da temperatura, para diferentes amostras, aqui tudo hidrogênio a pressões diferentes, né? Mas se você fizer para diferentes substâncias, você vê que se você prolonga isso, esses gráficos vão encontrar o volume zero sempre aqui na mesma temperatura de menos 273,15 graus Celsius, que é o que está essa equação dizendo aqui, né? Ou seja, se você bota o volume igual a zero, você vê que a temperatura vai estar aqui em menos 273,15, né, graus Celsius. Então, isso indica que isso é uma temperatura que justamente não depende da substância que você está escolhendo e acontece uma coisa muito estranha nessa temperatura, enfim, esse produto da pressão pelo volume zero. O que isso significa, né? Então, que levou aí o pessoal a perceber a própria existência de um zero absoluto e definir uma escala de temperatura na qual essa lei aqui assume uma forma bem mais simples, que é o que a gente está acostumado quando a gente expressa a temperatura em Kelvin ou qualquer outra escala absoluta, que a gente está mais acostumado é Kelvin. Então, a própria ideia de uma escala absoluta, uma escala independente da substância, nasce aí, né? Outro passo fundamental foi o teorema de Carnot, que estabeleceu uma escala universal de temperatura independente da substância. Ele mostrou que a eficiência de uma máquina que apresenta esse ciclo, né, que é o ciclo de Carnot, ou seja, duas adiabatas ligadas por duas isotermas, a eficiência dessa máquina ela é função apenas da temperatura, ela não depende da substância. Então, isso permite que você defina uma escala de temperatura absoluta, universal, né? Universal nesse sentido, de independer da substância, outro passo histórico fundamental. Essas discussões geralmente são feitas em Física 2, e aqui eu não vou aprofundar muito. Eu vou falar um pouquinho em outras aulas, mas eu não vou aprofundar muito, porque, na verdade, depois a gente vai ver que dá para você definir temperatura sem qualquer menção à lei zero, baseando, quer dizer, a partir de uma formulação mais abstrata da termodinâmica, que é fundamentada no conceito de entropia, que a gente vai ver depois. Justamente por ser abstrato, acho que até para a gente apreciar o que a gente está fazendo lá na frente, é importante a gente relembrar um pouquinho o caminho histórico, o caminho que vocês estudam em Física 2, e por isso eu coloquei esse vídeo. Mas depois a gente vai retomar esse debate e vai ver que tem formas de você pensar a temperatura que não dependem da lei zero, tá? Mas a lei zero não deixa
não é por isso que a Lei Zero deixa de ser interessante estudar, porque ela permite que a gente perceba aspectos bem profundos e interessantes sobre o conceito de temperatura, tá? Aquilo que eu disse antes, né, do ponto de vista da física, quanto mais forma de pensar um conceito e mais maneiras de entendê-lo a gente tiver, mais profundamente a gente vai estar entendendo a física relacionada ao conceito, né? Enfim, então é isso. Obrigado aí, e qualquer dúvida leve para o nosso encontro presencial.